Está no ar o podcast Pode Falar MS, com a apresentação de Anderson Oliveira e Douglas Duarte. Um espaço para conversas, ideias e vozes que representam Mato Grosso do Sul. Produção exclusiva do Estúdio Omni. Pode Falar MS, porque aqui todo mundo tem voz. Sejam bem-vindos ao Pode Falar MS. Estamos aqui hoje com meu amigo Douglas Duarte. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Anderson. Prazer estar com você aqui novamente no podcast. É isso aí, Douglas. Esse programa que os apresentadores não têm medo de perguntar e o entrevistado também não tem medo de responder. E hoje nós estamos aqui com ele, que é uma honra ter ele aqui hoje, que é o delegado Dr. André Matsushita. Seu nome é meio trava-língua. Matsushita. Que é o presidente da ADEPOL, e hoje nós vamos falar sobre segurança pública, vamos falar vários outros assuntos também, e nós estamos muito honrados de ter o senhor aqui, doutor. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado de participar aqui. Douglas, Anderson, muito obrigado pelo convite, e vamos lá, pode perguntar que eu estou pronto. É isso aí. Doutor André, vou falar um pouco do currículo do senhor. Novamente é uma honra ter o senhor aqui com a gente. O senhor tem um currículo grandioso também, com grande atuação na segurança pública, e vamos lá, né? Nosso convidado é o Dr. André Matsushita Acertou. Gonçalves, delegado de Polícia Civil e atual presidente da ADEPOL MS, a Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul. Com mais de 3 décadas de atuação na segurança pública, iniciando sua trajetória ainda em 1988. Eu tinha 2 anos de idade. Pois é, vê como eu tô antigo, né? Só um pouquinho só. O Dr. André construiu uma carreira sólida, respeitada e marcada por entrega e responsabilidade com o serviço público. Formado em Direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos, possui pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, além de formação em Gestão em Segurança Pública. Sua carreira começou na Polícia Civil de São Paulo, onde atuou no DHPP, famosa DHPP, hein? Divisão de Homicídios. Depois ingressou na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, passando por setores estratégicos como Departamento de Inteligência, Delegacia de Combate ao Crime Organizado, a CADEPOL, Delegacia Geral. Também exerceu funções de liderança como Superintendente de Segurança Pública e Delegado Geral Adjunto. Hoje é delegado de classe especial, o topo da carreira policial, e também professor universitário de Direito Processual Penal, atuando ainda em cursos de pós-graduação na área de segurança pública. É reconhecido nacionalmente pela defesa da modernização das frotas policiais, pelo enfrentamento ao crime organizado e pela promoção de políticas de investigação baseada em inteligência e tecnologia. Também integra debates, comissões e conselhos importantes, como o CONESP, Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. É uma honra em receber o senhor aqui no nosso podcast, doutor. Eu que agradeço. Currículo maravilhoso. Obrigado. E com muito trabalho e reconhecimento na segurança pública. Acredito que vai ser uma entrevista fantástica. Assim será. Doutor, pra gente começar quebrando o gelo aqui, o que motivou o senhor a seguir a carreira policial? Pra gente começar bem light. Cara, eu vou te falar que você não vai acreditar. Eu tinha 17 anos lá em São Paulo e eu tava numa danceteria. Molecada, era danceteria de domingueira. E aí tava lá e tal, e um cara começou a conversar comigo e falou assim: eu sou polícia. E o cara tinha cara de moleque igual eu. Falou que era polícia. Eu falei: polícia nada. Eu sou polícia. Demonstrou que tava com cano na cinta. Eu falei: porra, o cara é polícia mesmo. Cara, tirou é autoridade. Carteira, mostrou a carteira de polícia. Eu falei: como é que é isso aí? Eu falei: eu não pago pra entrar aqui. E não sei o que mais. Eu falei: eu vou ser polícia. Então, você perguntou por que eu motivei? Porque eu queria entrar de graça na boate, cara. Com 17 anos. Eu decidi que eu ia ser policial. E com 18 anos, eu fiz o concurso e passei. E aí eu me apaixonei por essa carreira. Com 18 anos? Com 18 anos. O senhor fez o concurso? Naquele tempo, quando eu comecei a fazer o concurso, eu não tinha completado 18. Naquele tempo, era necessário nível superior só para os delegados, né? Então eu entrei na Polícia Civil de São Paulo e trabalhei de 88 até 2000. E nesse tempo que eu fui fazer faculdade de Direito, né, me formei e passei a estudar para ser delegado de polícia e passei em Mato Grosso do Sul, graças a Deus. Que bacana. Douglas. Bacana, então o senhor começou em São Paulo. Comecei em São Paulo trabalhando no homicídios, cara. Então você imagina
com 18 anos de idade, o meu primeiro plantão que eu fui me apresentar para trabalhar, eu não conhecia o que era o ser humano, o que o ser humano é capaz de fazer. E aí eu fui fazer meu primeiro plantão e fui atender 8, 9 locais de homicídio. Eu nunca tinha visto ninguém morto na minha vida, e de uma hora para outra fui fazer um plantão, tiro, facada, pedrada, esfaqueado, de uma hora para outra. Isso é um choque de realidade. Não, em São Paulo é uma loucura, né? É um choque de realidade para Sim. um cara de 18 anos que acabou de sair da adolescência, né? E ver aquilo lá. Mas me apaixonei por isso e nunca fiz um outro concurso se não fosse para delegado na minha vida. Esse foi o meu sonho, eu sou o cara mais realizado do mundo. Acredito. Nunca fiz um concurso para promotor, juiz, defensor, nada. Eu quero ser delegado. E depois que eu me formei, foram muitos anos estudando para chegar lá. O senhor lembra como era a Polícia Civil quando o senhor iniciou na carreira? Aqui ou lá? Lá. Ah, olha, você imagina, não era só a Polícia Civil, era a vida. Não existia telefone celular, não existia internet. Não havia isso, não existia. A minha geração, eu tenho 56 anos, a minha geração é uma geração que nunca vai existir outra. Pelo seguinte, porque nós começamos a nossa vida num mundo analógico. E no meio da nossa vida ele virou digital. Então eu sei o que é viver sem internet e sei que não consigo viver mais sem ela. Se você pegar os meus pais e meus avós, eles não se importaram com a internet. Eles não foi da vida deles. Eles viveram sempre analogicamente. Se você pegar o meu filho, é inimaginável para um indivíduo como o meu filho não existir internet, não existir WhatsApp. É inimaginável. A minha geração sabe. Porque eu entrei na polícia, cara, a gente ia receber local de homicídio, era telex. Então você tava de plantão e de repente, tem barulhão pra lá, máquina de telex. Não existia internet. Né? Dizendo que tinha um local de homicídio lá em Itaquera, lá em São Miguel, lá no fundão, na Zona Leste. Então, tudo era diferente, a vida era diferente. Então, a gente trabalhava assim, né? Era com máquina de escrever. Na raça. E era mais difícil investigar também. Nada. Não era mais difícil? É porque eu vou te dizer, naquele tempo, cara, a gente entrava, a gente tinha tesão de ser polícia. Era uma coisa de louco. Cara, eu nunca naquele tempo fiquei imaginando, pô, deu horário. Não, nada. Não, agora eu tenho que... Não, era diferente. O cara, pô, a gente vibrava. Então a gente supria a falta de tecnologia com essa gana. E se a gente não tinha, o crime também não tinha. Com certeza. Então, tudo bem, mas paridade das armas. Eles também não tinham, então tudo bem. Agora, o que não dá, por exemplo, hoje, é a polícia não ter e o crime ter. Aí você não consegue combater. Mas naquele tempo ninguém tinha. O mundo era diferente. Né? E eu gostava, viu? Rapaz, tinha aquelas veraneios A10 álcool. Cara, era impressionante. Não tinha retrovisor dentro, porque tinha o chiqueirinho atrás. Só tinha do lado assim, cara. Pô, era muito legal aquilo ali. O respeito era maior? Era maior. Cara, maior. naquele tempo, 2 policiais entravam sozinhos na favela pra fazer uma intimação, sem problema nenhum. Entrava, fazia intimação. Eu tava hoje em São Paulo. Lá na ponta, lá em Itaquera, lá... São Miguel, Itaquera, Guaianazes. Porra, bicho, era quebrada, mas havia um respeito, né? A polícia era respeitada de verdade, né? Eu nunca imaginei assistir o que eu fiquei estarrecido com essa cena que eu assisti da Operação do Rio de Janeiro, né? Porque eu vim de um tempo que isso não era inimaginável. Você nunca poderia imaginar, né, que algum dia os caras iam te enfrentar com um fuzil, com drone, que os caras iam jogar bomba com na tua drone. cabeça. Então, realmente é para se pensar o que a gente fez com o nosso país. Como é que a gente permitiu que ele chegasse onde ele chegou. É isso aí. Doutor, teve alguma eu até acho que você tem a resposta pelo que o senhor está falando. Teve algum caso, operação que mudou sua visão da polícia? Mudou a visão da polícia? Teve. Isso foi muito polêmico. Foi logo que eu cheguei aqui, já como delegado. Cara, eu não sei se mudou a visão da polícia. Acho que mudou a visão da sociedade, pra mim, né? Eu sempre tive um olhar muito romântico de que as pessoas gostam da polícia porque a polícia vai te proteger e tal. E logo que nós chegamos aqui, houve uma operação que a gente estava e tal. E nós fomos fazer uma cana, fomos prender um sujeito. O cara reagiu, houve troca de tiros e o cara morreu. Você entendeu? Faz parte. Bandido, foragido de São Paulo, com mais de 100 homicídios em São Paulo. Muito bem. Eu já tinha pedido exoneração da Polícia de São Paulo. Eu estava no probatório aqui.
E isso virou um escarcéu na minha vida. Né? Sendo acusado de ter matado o cara, uma coisa foi horrível na minha vida. E aquilo me fez mudar a visão da sociedade. Porque eu falei, pô, como que as pessoas podem ter tanta raiva da polícia se a gente tá trabalhando para proteger, para salvar a sua vida, para você não ser roubado, não ser assassinado? Aí eu tive uma mudança de concepção nesse momento aí. Vamos agora para uma pergunta dos nossos amigos internautas. Oi, delegado André, tudo bem? Eu já tive um caso de violência doméstica e eu abri uma denúncia e esse caso foi arquivado. Eu fiz uma pergunta aqui para perguntar para o senhor, por que muitos boletins de violência doméstica eles acabam sendo arquivados? E na prática, o que a vítima poderia fazer para evitar, né, do caso dele ser arquivado, ou até a família mesmo, a polícia, para esse caso seguir em frente e não vir acontecer como a gente vê acontecendo, de vários feminicídios e tudo mais que tem acontecido com as mulheres aqui no Brasil. O arquivamento de um inquérito, eu não tenho como te responder, porque eu tenho que ler o inquérito para saber quais foram os fundamentos do magistrado para determinar o arquivamento de um inquérito, né? O inquérito policial, a ação penal, né, a decisão judicial, elas são decididas no caso concreto. Eu não posso dizer genericamente como fazer, você é advogado, sabe o que eu estou dizendo. Agora, o que é possível fazer? Porque, cara, a violência doméstica é um mal silencioso. É um mal que acontece dentro de 4 paredes. É terrível isso. E o homem que bate mulher é um covarde. É o mais covarde que tem, o agressor. Então, o que a mulher pode fazer? Ela tem que entender que o feminicídio não acontece como um feminicídio diretamente. Isso vem crescendo. O agressor, por ser covarde, ele vai testando até onde ele pode ir. E geralmente começa com violência psicológica, não é física. Ele vai testando. Não é? São fases, né? São fases bem clássicas isso daí. Ele vai lá e quer saber a senha da mulher, começa a controlar, e aí daqui a pouquinho ele tá seguindo ela, e daqui a pouquinho ele tá xingando. Ele vai sempre crescendo, porque ele vai percebendo até onde ele pode ir sem que aconteça nada. Aí ele dá um empurrão, né? Daqui a pouco ele tá agredindo e isso vai crescendo, aí acontece o feminicídio. A mulher não pode permitir isso. No primeiro sinal de violência doméstica, ela deve se insurgir. Mas ela precisa de apoio da própria família. Muitas vezes a família sabe, mas finge que não vê. O pai, a mãe, os tios, a família, não querem se meter. Aquele papo de, como é que é? Briga de marido e mulher, isso é besteira. Tem que meter a colher assim, não pode permitir. Tem que acolher a mulher antes que aconteça isso. Então, mas é para isso, a mulher tem que se aproximar da família e dizer, e entrar em contato e procurar a Casa da Mulher Brasileira. Porque a Casa da Mulher Brasileira não é só polícia. Ali tem polícia, defensoria pública, Ministério Público, Poder Judiciário, e também tem serviço social, e também tem psicólogo, e também tem o médico legista, ou seja, é multidisciplinar. Ela indo para lá, ela vai encontrar um acolhimento. Agora, na minha concepção, o que nós tínhamos que fazer, porque aqui realmente tem muito feminicídio. Acho que é o segundo maior número do país. É preciso que a gente tome medidas imediatas. Em 2 momentos. Primeiro, legislativa. É preciso que haja uma mudança legislativa, e isso é lei federal, é o Congresso Nacional, que tem que trazer ao delegado a atribuição de determinar medidas protetivas de urgência. Desculpa, o delegado determina o afastamento, determina as medidas, comunica ao juiz em 24 horas, e o juiz corrobora ou não, homologa ou não, como faz no flagrante. Horas. Se o delegado pode prender alguém, e prende em flagrante, e comunica ao juiz, e o juiz, na audiência de custódia, decide se mantém a prisão ou não, por que ele não pode afastar o agressor da casa? Por que ele não pode proteger a mulher e comunicar ao juiz em 24 horas? Então, isso é uma questão legislativa que os nossos parlamentares é que têm que fazer. E na questão atual e objetiva, a melhor medida protetiva é a cana. Prende em flagrante. Começa a prender esses caras. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Agressor é covarde. Ele tem medo. O cara que bate uma mulher, ele é covarde. Ele tem medo. Cara, esses caras chegam na delegacia, chora que nem menina. Aí você fala, não é possível, né? Ele chora ali. Aí começa a chorar, pedir pelo amor de Deus. Ele sabe que vai cair pra cadeia.
E lá se dentro, arrependeu, que meu não vai irmão, fazer mais, dentro da cadeia, tá você vai- sofrendo. o mala que tá lá, ele tem mulher, tem mãe, tem filha, bota o cara lá. Eles têm medo. Então, se houver realmente a certeza que vai tomar uma cana e vai cair pra dentro da cadeia, vai pensar 2 vezes antes de bater na mulher. Então, são 2 questões ao meu ver. Uma prende. E a segunda, tem que mudar a legislação. Alteração de legislação. Porque tem seja que ser mais ágil, dura. imediata. Uhum. Porque o meu raciocínio, se o delegado pode prender, por que ele não pode afastar o agressor do lar? Ele mesmo decidindo. Porque como é que funciona hoje? É mediante ordem judicial. Então tem o trâmite necessário até chegar a decisão do juiz. E não queremos subtrair a decisão do juiz. Não é isso. Em 24 horas já está na mão do juiz. Ele vai só homologar ou não. Se ele entender que o delegado errou, exagerou, ele pode revogar naturalmente. O juiz sempre, como ele pode relaxar a prisão que ele entender que não está coberta dos seus fundamentos legais. Então, eu penso que são 2 formas a gente diminuir e frear essa escalada de violência doméstica. A gente não pode admitir e pensar que isso é normal. E, geralmente, doutor, quando é analisado o caso, esse agressor, ele agrediu essa, mas ele já tinha agredido outra, então são sucessões, né? Ele já é um comportamento que é habitual dele. Sem dúvida. Ele já é reincidente em agressão nessa vítima e, como você mesmo disse, em anteriores. Uhum. Ele vai agredindo, aí aquela lá terminou, daí ele começa um outro relacionamento. Ele bate nessa também. Esse é o modus operandi dele. O senhor, como presidente da DEPOL, a DEPOL, ela já fez algum projeto de lei, alguma coisa para entregar para algum deputado, para alguma coisa que pudesse fazer essa... Não, a gente nunca fez um... Nunca Olha só, eu já fiz um projeto de lei, mas não pela DEPOL, que foi muito tempo atrás. Eu fiz uma minuta de projeto de lei, junto com um então aluno meu, eu sou professor universitário há 25 anos. E esse aluno fez apresentou uma monografia, naquela época eu era o delegado titular da Delegacia de Crime Organizado. E eu sentia naquela época como era falha a nossa legislação, porque nós tínhamos que enfrentar as organizações criminosas com o artigo 288, quadrilha ou bando, pena pequena, mesma pena de 4 carinhas que se reúnem para roubar uma padaria. Então, eu via essa necessidade de criar a conduta de participação em organização criminosa, né? E esse meu aluno fez, hoje ele é advogado, chama Gustavo Merig. Ele fez a monografia nesse tema, né? E aí a gente transformou isso numa minuta de projeto de lei e encaminhamos à época, conversamos com um deputado à época, ele propôs isso, virou um projeto de lei e esse projeto de lei foi agregado a outros que depois terminaram sendo a lei do crime organizado que funciona hoje no país. E poderia ser, você estava falando de como poderia fazer aí para, né, referente ao feminicídio, que dá poder mais ao delegado, dá poder... Isso vocês poderiam apresentar uma minuta de um projeto? Sim, mas isso a gente conversa, a gente dá sugestões e nada obsta que a gente escreva e encaminhe, né? Isso é bem possível que seja feito. Tá certo. Douglas. É bem interessante isso que o senhor trouxe para nós, porque quando nós falamos sobre leis, né, a interpretação dos criadores da lei ali, no caso do legislativo, que vai estar fazendo a leitura, o encaminhamento, dando prosseguimento ou não, né? Isso é um tipo de lei que é de interesse supremo da sociedade. Sim. Só que mesmo assim, existem forças dentro do Congresso, né, que vão tentar minar esse tipo de projeto. Né? E qual que é o sentimento quando isso acontece? Quando a gente vê que é um projeto de muita importância e mesmo assim existem forças ali dentro que tentam minar. Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Douglas. Veja, nós vivemos, pelo menos formalmente, nós vivemos numa democracia, tá certo? Portanto, quem está lá foi escolhido por nós. Todo mundo que tem hoje um mandato, quer seja legislativo ou executivo, foi eleito, foi escolhido. Então é a nossa vontade, nós tem é que uma escolhemos. procuração assinada pelos eleitores. Do povo, sim, sim. Da sociedade. Então, por mais que eu me revolte com isso, eu me revolto mais, não com o comportamento do cara naquele momento, eu me revolto mais porque ele está lá. Como que esse sujeito foi escolhido? Porque, cara, eu é absurdo. Porra, eu faço eu sempre faço essa pergunta. 2 perguntas que eu faço na minha sala de aula. Fala que quem aqui
Pô, eu tô falando com alunos acadêmicos de direito, né? Tô O falando, senso crítico. tem que ser apurado, até porque você é um produto de direito, ele é contestador, né? Muito. Ele não tem que acreditar em que ele vê, ele vai buscar e pesquisar para ver se é verdade. Aí eu pergunto, vem cá, quem aqui lembra do deputado que você votou há 4 anos atrás? 90% não lembra em quem votou. Não lembra quem votou. Vai ficar puxando a memória, né? Cara, será que eu... Entendeu? É. Cara, aí isso mostra o quê? Pouco comprometimento com a política que tem que certeza. ser. Aí outra coisa que eu pergunto. Você votou no seu deputado e você lembra em quem você votou e ele ganhou. Você já entrou no site do Congresso Nacional e olhou no mandato dele quais foram os projetos que ele apresentou? O que ele já fez como deputado? Quem já fez isso? 99% levanta a mão que nunca fez. Aí eu digo, olha, é de graça igual entrar no YouTube. Quem entrou no YouTube hoje? Quem entrou no Instagram hoje? Quem entrou no WhatsApp hoje? É de graça do mesmo jeito. Então a gente tem uma absoluta falta de consciência política do brasileiro, né? E acaba prejudicando todos nós. Porque aí acontece o que você falou, projetos que são de suma importância para a sociedade, para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa ir trabalhar e voltar, não caminham por pessoas que foram escolhidas por nós. Quando eu digo nós, não eu, não você, nós, povo. É isso que eu fico pensando. E aí eu olho pra frente e falo, pô, o que vai fazer, né, cara? O que vai fazer? Aonde nós vamos chegar? Onde nós chegamos. Onde nós já chegamos. O que é que tá acontecendo nesse país hoje? Né? Ou vocês têm um podcast, eu também tenho o meu lá. Você alguma vez ficou imaginando que você ia ter que ficar tomando cuidado com o que você ia falar? Perfeito. Porra, bicho. Não, isso eu não posso falar, porque... Como assim eu não posso falar, cara? Isso aqui não é uma democracia. Não estamos num país livre. Por que eu tenho que dar aula preocupado toda hora o que eu vou dizer na sala de aula? Dentro de uma faculdade, como é que eu posso estar me preocupando com o que eu posso ou não posso falar? É o que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Verdade. Doutor, o senhor mesmo falou aí que você teve uma visão hoje, como que a população vê a polícia, você enxergou isso aí. O que você poderia fazer para aproximar a população da realidade hoje da polícia? Olha só. Ô Anderson, existe uma doutrina, inclusive eu sou formado nessa doutrina de polícia comunitária. As pessoas acham que isso é passar a mão na cabeça de bandido. Não, não é isso. A polícia, essa doutrina de polícia comunitária é justamente aproximar o cidadão da sua polícia. É desmistificar. Porque o que a gente tem hoje no país? A gente tem um fenômeno que eu chamo de policiofobia. E tem sim. Porque olha só, se você não gosta de alguém por conta da cor dessa pessoa, isso é o quê? Racismo. Se você não gosta de alguém por conta da orientação pessoal, isso é o quê? Homofobia. Se você não gosta de alguém só porque ele é policial, isso é sim policiofobia e a gente sofre isso nesse país. As pessoas começam a falar mal da polícia, mas você já foi preso? Não. Já apoiou da polícia? Não. E por que você não gosta? Não sei. Porque a sociedade brasileira é acostumada a ter o policial como seu inimigo. Você pode ver qualquer filme brasileiro, novela, quando aparece um delegado, um policial, ele é bêbado, corrupto, ladrão, burro. Ou não é? Na verdade, o cinema idolatra o bandido, né? Aí tem o outro lado que a gente sofre aqui, a bandidolatria. Nós temos bandidolatria de um lado e policiofobia do outro. Como que um país vai ser sadio com uma sociedade que idolatra bandido e odeia a polícia? E aí, um trabalho formiguinha que a gente faz para tentar mudar isso aí. Né? Tanto na faculdade como na DEPOL, aproximando o cidadão da polícia e a polícia do cidadão. Com a doutrina de polícia comunitária, que é muito importante. Que é o policial ser conhecido. É o policial... Ser amigo da comunidade. Ser amigo da comunidade. A gente, pô, você tem ali um comércio no bairro, pô, abre o seu comércio. Aqui é o cantinho da polícia. O policial vai lá, toma um café no seu comércio, toma uma água, usa o banheiro. Você entendeu? Você tá varrendo sua casa, viu a viatura? Chama. Quer tomar uma água? Quer tomar um café, policial? Isso vai fazer também o policial se desarmar de espírito. Porque a gente tá cansado de ser maltratado. Então tem que ser os dois lados querendo. É a sociedade. Eu criei, tá ali o meu Instagram. Eu criei no Instagram uma campanha. # eu apoio a polícia. Tá lá. # eu apoio a polícia. Já tá com mais de 20 mil
participações. Por quê? Porque a gente tem que trazer a população, mas para isso é preciso desmistificar. Acabar com esse negócio de que a polícia é seu inimigo, tá aí para te reprimir, tá aí para te prender, pô. Pelo menos para quem é de bem, né? Como que tá a relação PM, civil hoje? Porque antigamente o pessoal falava, nem sei se é a PM, na verdade, falava que quando a PM ia pra delegacia, às vezes tomava um chá de espera, ficava lá e tal, e tinha uma certa... Mas como que tá a relação Olha do só, PM e Polícia Civil? eu vou te dizer uma coisa. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu posso dizer porque eu tenho parâmetro de 2 polícias. Eu vim da Polícia de São Paulo e agora eu tô na Polícia de Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, a relação entre as 2 instituições é muito boa. É muito boa, é muito harmônica. Eu acho que é porque nós somos pequenos. As pessoas se conhecem. Né? Em São Paulo, são 2 universos. Você vai na polícia... É gigantesco. Você não consegue, em São Paulo, conversar com o delegado-geral, porque é muito longe. O comandante-geral da PM é muito longe. Aqui não. Aqui o delegado-geral é da minha turma, o doutor Lupercio, meu amigo, porra. O coronel Renato é meu amigo, a gente tem amizade, então eu preciso falar com o comandante da PM, o Frederico do Bombeiro. A gente se fala, vou dar um pulo pra lá. É diferente. E isso reflete, claro, nos efetivos. Porque eles estão vendo que ali os dirigentes se dão bem, se conversam, estão juntos. Por que vai ficar brigando na base? Agora, se você tem 2 instituições longes, distantes, e com chefes se alfinetando, isso vai também. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, isso é uma das razões pelas quais nós somos um dos estados mais seguros do país, com 1.800 quilômetros de fronteira seca. Doutor, inclusive eu ia tocar nesse ponto também. Ia falar que nós temos o DOF aqui. Que o DOF também tem profissionais da Polícia Civil e da Polícia Militar, né? Não sei como que é essa alternância em relação a comando do DOF, mas são forças que são unidas para defender a nossa fronteira. O DOF, veja só o que é o DOF. O DOF, ele é um organismo da Secretaria de Segurança Pública, vinculado à Superintendência de Segurança Pública, tá? E ele é formado, ele é constituído por policiais militares. E o DOF atua de forma integrada com a DEFRON, que é a Delegacia de Fronteira. Especial de Fronteira, tá? Então, a parte investigativa, a DEFRON, e a parte ostensiva, o DOF. E o DOF, para vocês saberem, ele é um paradigma para o Brasil. Sim. O DOF exporta o seu conhecimento para a Senasp, forma policiais de outros estados que têm fronteira, tamanho a sua expertise, tamanho o respeito que tem no Brasil. Tá? E por que o DOF é tão eficiente e reconhecido? Porque o governo federal não faz o que deveria fazer. Quem tem que fazer o policiamento de fronteiras é o governo federal. Polícia São as Federal. Forças Armadas. As Forças Armadas que tem que guarnecer as fronteiras. Né? E quem faz aqui na nossa faixa é o estado de Mato Grosso do Sul, com o DOF. Aqueles caras são guerreiros. Porque eles conhecem aquele trecho ali, sabe? Ó, não tem... Todas as vezes que eu fui parado... Indo pra Ponta Porã, indo pra Mamba. Eu também. Só foi pelo DOF. Eu nunca fui parado por outra força. É o DOF. Eles conhecem todas as cabriteiras. Tudo. Mas por que eles conhecem? Porque o governo federal não faz. Então deveria existir, pelo menos, então deveria existir um forte aporte do governo federal para apoiar o governo de Mato Grosso do Sul fazendo esse policiamento de fronteiras. Perfeito. A segurança pública tem sido tratada como prioridade? No Brasil? Contexto geral, o senhor pode fazer análise dos 2 cenários, tanto Estadual federal, como nacional, isso, né? uhum. Olha, eu penso o seguinte. A segurança pública, ela deve ser olhada como uma ciência específica, né? Aqui no nosso estado, o nosso secretário, ele é delegado de polícia da minha turma, o Carlinhos é da minha turma, né? Ela não pode ser politizada. E aqui no estado, como ela não é politizada, a gente tem a segurança que a gente acabou de dizer aqui. Mas você vê nacionalmente, isso não acontece. Né? Existem estados que se perdeu o controle absolutamente. Eu vejo pela internet, em alguns estados do Nordeste, que cidades foram abandonadas por determinação do crime organizado. Então, nesse estado não é prioridade. Sabe? Ali no Rio de Janeiro, aquilo que... Pra chegar onde chegou, aquela tomada de territórios, porque você sabe que aquela tomada de territórios, hoje, quando tem uma barricada aqui, daqui pra cá, é território dos caras, o que é que significa?
Não é só essa barricada física, não é só para evitar a entrada da polícia, é para evitar tudo. E é um marco, daqui para cá sou eu que mando. Hoje, apenas 10% do lucro do Comando Vermelho é do tráfico. 90% é do território. É internet, é gás, é transporte. E o terror que eles impõem àquelas pessoas que moram ali, né? Chegando ao cúmulo de dizer, não, eu gostei daquela menina de 15 anos, ela vai ser minha mulher. E se a família não permitir, ou vai morrer, ou vai ter que sair dali. Então, olha que ponto que chegamos. Então, para chegar nesse ponto, então não foi tratado como prioridade. Não podia ter chegado. Agora, por que chegou? Dizem assim, tem lugar que a polícia não entra. Não tem. Tem lugar que não deixam a polícia entrar, como no Rio de Janeiro. Porque quando deixa entrar, quem ganha é a polícia. Quando deixa entrar, porque nós somos melhores que esses caras, bicho. Você pega um policial que tem 20 anos de experiência de rua, você pega um policial militar do Rio de Janeiro que tem 20 anos na rua, você acha que um menino de 15 com um fuzilzinho traçado não vai fazer frente? Não adianta. Agora, não deixam entrar, põe travas para não poder subir, e aí deixa ficar daquele tamanho. Aí quando tem que entrar, vira uma guerra urbana, que é o que a gente está vendo hoje. Né? Então, isso tem que ser revisto urgentemente. Mas a culpa não é da polícia, não. Porque o policial é vocacionado. Você vê lá, morreram 4 naquela operação, e um delegado ficou sem perna. Tiver a perna amputada, né? E morreram 120 deles. Quando é para fazer, deixa fazer, podemos subir? Vamos fazer o serviço. E assim, o preparo é absurdo, né? Eu lembro das cenas dos policiais do BOPE, né? Uma cena que eles estavam lá naquela área de mata, eles no rastejo, esperando o momento certo. Então, assim, o preparo é fantástico. Os caras são capacitados, eles sabem o que estão fazendo. Não tem amador ali. Não tem amador ali. E ali, na polícia não tem assassino de aluguel, matador. Não é isso. Tem policial. Né? O policial só atira quando ele tá em revide. É reação. A própria palavra diz, ó. Não é ação, é reação. Tanto é verdade que 70 foram presos. Horas. Se a ideia fosse matar todo mundo, ia morrer 170. Uhum. Quem foi preso? Quem entregou o fuzil. Se a ideia fosse executar, eliminar, chacina, você pode entregar o fuzil que você vai morrer do mesmo jeito. Não tinha escolha, né? Quem escolheu entregar-se está preso. Só morreu quem quis ir pro combate. E no combate não vai conseguir. É assim que funciona. Vamos ouvir um internauta também para fazer uma pergunta. Fala, doutor André, tudo bem? Quero fazer uma pergunta aqui que é curiosidade de toda a população. Sabemos que a criminalidade está crescendo muito, a gente está tendo muita boca de fumo, muita cracolândia, e qual que é a dificuldade que a polícia tem de estourar todas essas bocas de fumo, de fazer uma investigação mais precisa para prender esses traficantes que tá vendendo droga, deixando droga entrar na nossa cidade e acabando com muitas famílias, muitas crianças. Então eu queria saber qual que é a dificuldade que a polícia tem, porque a gente sabe que se a polícia quiser, ela faz acontecer. Tendo em vista que se um policial morrer, a polícia ela faz o que tiver que acontecer, em menos de 12 horas ela consegue achar quem foi o criminoso. E por que com as drogas é diferente? Vamos lá, é Thiago, né? Vamos lá. É que ele fez uma pergunta cheia de muitas entrelinhas. Vamos lá. Primeiro. Revolta. Né? Vamos lá. Primeiro, essa questão de quando a polícia quer, faz porque morreu um policial, não é verdade, né? Nós temos aí casos de policiais que foram assassinados e os bandidos não foram identificados nem presos. A gente faz o possível, né? Sempre. Agora, a questão das drogas, a questão da investigação, acontece o seguinte, veja. Existe hoje uma sensação muito desagradável entre nós. Por quê? Porque quando você prende em flagrante, em 24 horas tem que fazer audiência de custódia. E pela legislação do Código de Processo Penal hoje, mesmo que o juiz queira manter o sujeito preso, a legislação não permite. 80% dos indivíduos que são presos hoje em flagrante são liberados na audiência de custódia. Alguns com tornozeleira, outros até com uma medida cautelar, proibição disso, por isso. A população não entende isso. Mas como assim? O cara foi preso, como é que ele está saindo? Horas. Ele está saindo porque a legislação determina. E por que a legislação determina? Porque os nobres deputados e senadores fizeram uma lei dizendo isso. Quem escolheu? A sociedade.
E por que escolhe assim? Porque escolhe um deputado, um senador, como se estivesse escolhendo, eu vou tomar café com açúcar ou sem açúcar. Aí acontece isso, né? Aí vem essa revolta, mas não faz um meia-culpa. Se perguntar pro Thiago se ele sabe quem ele votou, talvez ele não saiba. Se perguntar pro Thiago se ele já entrou no site do Congresso para ver, se ele lembrar em quem ele votou, o que fez, talvez ele não tenha feito, né? Então, não adianta você querer transferir a responsabilidade de tudo para outros. Faça a sua. Se você olhar o artigo 144 da Constituição Federal, tá dizendo lá, a segurança pública é um dever de todos. É uma responsabilidade de todos. Responsabilidade de todos. E dever do Estado. Ou seja, eu tenho, você tem responsabilidade com a segurança pública. É claro que o dever de andar armado e prender o bandido, esse é do Estado. Mas a responsabilidade é de todas. Todas as pessoas. Todo mundo. Até do Thiago. No Brasil só não libera as velhinhas do 8 de janeiro que tá lá, não libera. Aí você sente realmente que tem alguma coisa meio desequilibrada, né? Dentro desse país, né? Agora, eu fico estarrecido quando eu leio notícias de que um cara que foi preso com, não sei, 200 quilos, saiu, um cara... É preciso rever essa legislação. É preciso rever a possibilidade da manutenção do indivíduo encarcerado. Porque hoje existe uma política nacional de desencarceramento. Eu fico... Primeiro dia de aula, aí eu pergunto pros alunos. Quinto semestre já, não estamos falando de aluno que está começando agora, né? E na nossa faculdade, na Insted, no quinto semestre, já terminou o direito penal, já são bacharéis em penal. Eu estou dando processo penal, que vem na sequência. Qual é a finalidade da pena? Fica aquele silêncio. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas têm receio, têm medo de falar, é pra punir. Qual que é o problema de falar que é pra punir? Mas é mesmo. O cara foi condenado por um roubo, por um estupro. Por que não pode dizer que ele tem que ser punido? Aí, não, é ressocializar. Ô, meu irmão, vamos parar com graça, irmão. Ressocializar é a segunda finalidade. A primeira é punir. Mas hoje, no Brasil, as pessoas têm medo de falar que é pra punir. Esse cara aí é um ditador. Esse cara... Meu irmão, o cara cometeu um latrocínio. Ele tem que ser punido. Qual que é o problema de falar isso? E eu tenho dificuldade de arrancar isso dos acadêmicos. Porque eles vêm de uma... Aí você percebe que o negócio vem lá de baixo, arraigado e espalhado. A pessoa tem medo de dizer que é pra punir. Eu não consigo entender isso. Aí vira o que a gente tá vendo aqui e a revolta, né, de um internauta quando pergunta isso. E ele tá certo. Pô, o cara que foi preso com droga, como é que ele tá aqui de novo no final de semana seguinte, cara? É isso aí. Como professor, o senhor falou que você é professor também, o que você mais tenta transmitir pros seus alunos lá? Cara, o que eu mais tento transmitir valores para que saiam melhores. O que eu mais procuro transmitir ideias para eles pensarem. Eu não quero que eles pensem como eu. Eu quero que eles reflitam e não saiam por aí falando o que ouviram sem pensar. Então, aí eu me torno polêmico na sala de aula, mas eu sempre digo, por exemplo, quando eu vou dizer de uma legislação, né? Eu não digo que houve evolução. Por que eu não vou dizer que houve evolução? O que é evoluir? O que é evoluir? Melhorar. Melhorar. Eu tô dizendo pro cara que ficou melhor. Mas aí eu tô falando a minha impressão. Se eu achei melhor. Então eu vou dizer modificação. Que pode modificar para melhor ou para pior. O que eu quero que o acadêmico faça? Perceba que houve modificação. Isso que eu quero que ele faça. E se é melhor ou pior, ele decide. Com base nos valores que ele tem, o que ele quer pensar. Mas tem que fazer ele pensar que houve modificação. Agora, se eu vou lá e falo evolução, eu sou tendencioso. Ele já vai... é melhor então. E aí eu tô levando o que eu penso pra dentro da cabeça dele. Eu não quero isso, eu quero que ele pense. Mas se eu não falar que houve modificação, fica naquele comodismo, né? E não enfrenta um debate ou uma questão qualquer. O que falta evoluir na formação do policial? Isso aí é algo que é muito interessante também. Olha só, o policial hoje, ele tem uma capacitação muito boa. Por quê? Cara, você vai ver hoje, eu vou voltar até o que eu falei lá atrás, da questão da tecnologia. Hoje você não faz uma investigação que não seja tecnológica.
Você não faz uma investigação que não tenha IA. Não dá. Por quê? Porque o crime está fazendo através dessas ferramentas. Aquela investigação tradicional, que era lá do meu tempo, ainda existe, claro, mas não é só ela. Não é só ela. Né? E a grande vantagem hoje, não é uma vantagem, uma grande característica. O indivíduo hoje, que entra na polícia, tem seus 25, 26, 27, ele já é da geração que tem a tecnologia dentro dele. Então ele já traz isso dentro dele. Nós não precisamos ensinar. Aliás, eu vejo os delegados novos, eu trago lá pro Falar Delegado, os delegados novos, cara, eles falam coisas que eu não tenho ideia do que eles estão falando. Não tenho ideia. Claro que eu tô superado. De tecnologia, claro, né? É claro que eu tô superado, eu sei disso. Para a função de delegado, é claro que eu sei disso, que eu tô ultrapassado. A gente tem que se render à realidade. Os caras chegam fazendo investigações que eu não tenho a menor condição de fazer. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, pô. Eu sou de um tempo, tenho orgulho que já fiz e tenho a humildade de entender que eles têm hoje muito mais condições. Então isso já vem com o cidadão. O que a gente tem que fazer na academia de polícia? Direcionar para o que a gente quer. Porque o conhecimento ele já tem. Agora ele vai desenvolver isso na investigação. IA aplicada para a investigação. Tecnologia aplicada para a investigação. Tá certo? Então, a gente tem essa capacidade. Nós temos policiais altamente capacitados. Hoje os inquéritos, eles são absolutamente tecnológicos. E aí é difícil você destruir uma prova dessa. É difícil. Porque não é de achismo. Está comprovado. Então hoje, a polícia tem sim uma capacitação muito boa nesse sentido. É claro que a gente precisa sempre evoluir. Nunca ninguém chegou no topo. Só para quando morre. Todo mundo tem espaço para melhorar, para aprender, para refletir, para retroagir e falar errei. Todo mundo tem. Basta estar vivo para isso. Nascemos aprendendo, né? E morremos aprendendo. Exatamente. A gente nem sabe o que vai acontecer do outro lado. Né? A gente vai aprender alguma coisa só depois de morrer. Então, dessa maneira, é claro que a gente sempre busca essa atualização. Sempre busca. A gente tem que trabalhar muito a questão, por exemplo, do atendimento. É um problema nosso. Eu sei que é um problema nosso. Né? Do atendimento ao cidadão. Mas aí junta uma série de fatores tal, que vão ser levados em conta. Mas a gente, por exemplo, lá na ADEPOL, a gente criou na nossa gestão a Diretoria de Apoio Biopsicossocial. Vocês sabiam que tem duas profissões, as duas mais estressantes, isso já através de estudos científicos. Policial e professor. Eu não sei como que eu não fui internado ainda com insanidade absoluta, porque eu faço as duas. Policial e professor. Então, a vida do policial é muito estressante. Cara, você... Bicho, eu passei 13 anos vendo homicídio, gente sem cabeça cortada. Você acha que isso não vai influenciar na minha saúde mental? É claro que sim. Eu só vejo sofrimento, gente chorando. Sonhar com isso. Cara, pior que sonhar é olhar acordado. Você entendeu? Sentir o cheiro da morte o tempo todo. Do morto podre e do morto fresco. Tem o cheiro. O cheiro do cadáver humano é diferente do cadáver animal. É um cheiro característico. Você vê toda hora mãe chorando, pai chorando, filho chorando, a morte de alguém. Você imagina um policial que trabalha numa delegacia de proteção à criança e adolescente, bicho. Você passar a sua vida inteira, passar anos da sua vida vendo criança de 5 anos que foi vítima de violência sexual. Você conversar com aquela criança, você sentir a dor daquela mãe, daquele pai, a revolta de um pai, que depois, como disse aqui o Thiago, e aí o que acontece com esse cara? E o cara sai. E você vai acumulando isso dentro de você. Mas o policial, e isso eu aprendi com o Dr. Nagata, que vocês conhecem. O policial, ele é cobrado pela sociedade, ele é cobrado para ser o forte, o que defende, o que não sofre, o que tá ali para proteger. Então ele tem a dificuldade de demonstrar que ele tá sofrendo, que tá fazendo mal para ele, que ele precisa de ajuda. E precisa. Nós precisamos de acompanhamento. Nossa família precisa de acompanhamento. A família tem que entender o que acontece. Veja, um policial, por exemplo, ele não consegue sentar num restaurante de costas para a porta. Eu tava falando assim. Não consegue. Cara, fiquei quieto nele. Não cara, quando eu entro num restaurante, já tô procurando que eu vou sentar de forma que eu fique de frente para a porta. E se o pior lugar que tiver disponível for esse, eu vou ficar no pior lugar. Aí tua família vai falar, mas você tá louco, pai?
A mulher fala, mas você tá maluco? Aquele lugar lá é melhor. Não, mas lá eu não vou ficar porque é de costas. Então, se a família não entender isso, não te apoiar, você vai ter problema familiar dentro da sua casa. Né? Como conciliar esse lado humano, esse lado humano e o rigor da lei? Porque o policial tem essa dificuldade, né? Eu acho que rigor da lei. Você falou, por exemplo, Nagato, me mandar um abraço pro Nagato, delegado Nagato, que é pastor Nagata também. Como ser pastor, por exemplo, ser delegado, como ser um pai, ser delegado, como equilibrar esse lado humano e o rigor da lei, tudo que você falou até das crianças, o policial que trabalha. É muito difícil, né? Duas coisas. Cuidado com a saúde mental e religiosidade. Ah, o Estado é laico, mas aqui a gente não está dentro do Estado e eu não estou falando do poder público. A religiosidade ajuda. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa crer que tem um Deus que vai te ajudar se precisar, cara. Porque senão você vai ficar só aqui, só entre nós. Você vai sair fazendo barbaridade. Então, cuidado com a sua saúde mental. Quer fazer uma terapia? Faça uma terapia. Para você ter uma válvula de escape. Religiosidade. E aí, eu digo por mim, isso me ajudou muito. Esporte. Você tem que ter uma válvula de escape. Vai pra academia de luta, vai pra musculação, vai pra corrida, vai andar de bicicleta. Porque se você não fizer isso... Você vê o mal toda hora, né? A tua válvula vai ser o quê? Bebida. Aí você não deixa sair, você se torna violento dentro de casa, com a tua família, com teus filhos. Então, você precisa tirar aquilo de você. Precisa sair de você. E o esporte é uma maneira saudável de você fazer isso. Então, um policial que perceber e que quer ter uma boa saúde mental, familiar no futuro, porque quando é novo você não percebe, cara. Quando eu tinha 18 anos e entrei na polícia, eu não sentia nada disso, não. Agora, com 56, eu percebo isso. Quando você é novo, você só tem só adrenalina, né? Aí o tempo vai passando, isso vai ficando acumulado dentro de você. Fiz muitos anos de terapia, vou na igreja todo domingo e faço esporte todo dia. Esses 3 elementos são essenciais para que o policial seja um bom ser humano dentro de casa, tranquilo e feliz. Que acaba ficando um pouco sensível. Eu lembro que quando deu a pandemia aí, você via tanta gente morrendo, você acabou já achando normal aquela morte ali, já começa a achar uma coisa normal. Sim, sim. E eu imagino um policial que vê todo dia. Você acostuma, né? Você acostuma já uma coisa. Só que você acostumar com isso não é normal. Não é normal, é. Por exemplo, se você acabar de ver um cara aqui, sem cabeça, foi decepado, qualquer pessoa vai, dependendo da sua sensibilidade, pelo menos perder o apetite na hora da janta. Pô, acabei de ver um cara. Você é um cara só de pensar em comer. Não é isso? Pô, como é que você acha que um cara vai ser normal? A gente fazia 3 locais de homicídio, falava, vamos parar que tem mais 2 pra fazer lá, mas vamos parar pra comer antes. Pô, bicho, você tá com fome entre um e outro, ou entre um cadáver e outro. Você perdeu a sensibilidade natural do ser humano. Isso tem que ser tratado. Existe apoio psicológico bastante na polícia? Existe. E quem é o coordenador é o Nagata. É ele que é o coordenador. Que legal. Então existe lá, na Polícia Civil tem, na Polícia Militar tem, no Bombeiro tem, na Sejusp tem, na ADEPOL tem. Né? Só que esse que eu falei pra vocês, a grande dificuldade, esse acompanhamento tem que ser voluntário. Você não pode obrigar alguém a fazer terapia, porque daí ela vai ficar ineficaz. A pessoa tem que querer. E o policial tem essa característica tem que ser forte, ele não pode mostrar fraqueza e tal. Então, o mais difícil é convencer a fazer. Porque quando ele começa a fazer, ele percebe o bem que está fazendo e não para mais. E falando sobre a DEPOL, qual conquista o senhor considera mais importante para a DEPOL? Olha, essa eu gosto de falar, sabe? Na DEPOL a gente conseguiu, né? Foi um trabalho muito intenso, porque existia um pleito dos delegados de Mato Grosso do Sul e do Brasil de mais de 10 anos, que é o auxílio saúde, aos moldes que recebe o promotor, o juiz, o defensor. E nós não tínhamos, né? E no primeiro mandato nosso na DEPOL, saiu o auxílio saúde. Eu acho que é um dos únicos estados do país que tem o auxílio saúde, né? Foi um trabalho muito intenso e aí você vê a importância, né? Nós temos um secretário que é delegado, Carlinhos, teve a atuação dele. Nós temos um deputado estadual que é delegado, que é o Caravina. Teve a atuação dele. O Caravina teve aqui, né? Estreou o programa. Pois é. Então, a DEPOL atuando, com apoio do secretário, com apoio do deputado,
um trabalho articulado, porque você tem que convencer governo, tem que convencer secretários, tem que convencer PGE, é um trabalho, tem que convencer Assembleia, né? É um trabalho árduo. Eu trabalhei 8 anos como superintendente de segurança pública. Aprendi nesse tempo como funciona a máquina. E eu posso hoje aplicar essa expertise na ADEPOL. Por exemplo, eu sei que não adianta você perder a paciência e ficar xingando, gritando, que você não vai levar. Você tem que ser um passo de cada vez. Foi uma negociação de mais de 1 ano. Mas saiu. Então essa é uma grande conquista para os delegados de Mato Grosso do Sul, né? Parabéns. Que eu fico feliz, né? Hoje, então, tem os policiais têm os auxílios de saúde. Os delegados de polícia, tem, né? Delegado. Para as demais categorias, a ADEPOL já se posicionou favorável. Né? E trabalhando junto com o Simpol, apoiando o Simpol para que todos tenham também. A gente não vai dizer, só os delegados. Nós atuamos para os delegados. Eu só posso dizer pelos delegados. Mas isso não quer dizer que eu não possa achar que seja justo que todos recebam também. Aí é um trabalho que o Simpol está fazendo, através do sobrinho, que é o presidente do Simpol, mas sem qualquer tipo de óbice ou contrariedade da ADEPOL nesse sentido, muito pelo contrário. Tá apoiando. Sim. O que a população não sabe sobre a ADEPOL? Eu acho que a ADEPOL ela não é conhecida pela população, porque é muito específico ali, é uma associação dos delegados. Mas a ADEPOL, ela é uma entidade de classe de defesa dos interesses dos delegados. Quando a gente chegou lá, a gente escolheu três eixos para trabalhar. É a defesa intransigente das nossas prerrogativas. Que isso eu sinto há muito tempo que estava precisando. Outro é a melhoria do salarial. E a gente obteve já o nosso auxílio saúde, né? E o terceiro é sim fazer a parte social para os delegados, as festas, os eventos, etc. Que isso é importante também, né? Que o delegado se sinta acolhido na ADEPOL. Essa questão das prerrogativas, a gente criou um protocolo, porque era muito comum o delegado ser atacado, tanto no processo como na imprensa. Aí o cara quer sair na listinha de custódia e fala que apanhou na delegacia. E aí tá o delegado respondendo sindicância por conta disso, né? E aí, uma coisa que eu sentia desde lá atrás, quando eu era policial em São Paulo, até porque o policial é tratado assim no Brasil. Ele é injustamente acusado de ter batido e ter feito alguma coisa. Ele começa a torcer para não dar nada. E aí, se não deu nada, ele fica aliviado. Graças a Deus. Tá errado. Doutor, só uma pergunta. Sim. Acontece do malandro chegar e se bater, meter a cabeça já foi filmado. Já foi filmado. Eles fazem isso mesmo pra jogar em cima do delegado. O cara já foi filmado fazendo isso, se jogando em parede, batendo a cabeça na viatura. Tem filme no YouTube. Se a gente jogar agora, vai ver 10 aqui. Que eles fazem isso. Não tô dizendo que não acontece, eu não sou hipócrita. Eu tô dizendo aqueles que foram injustamente, porque a ADEPOL também não serve pra ficar cobrindo mal feito, porra. Se o cara fez, ele fez, velho. Nós temos o nosso corpo jurídico, ótimos escritórios, que vão defender o delegado. Tá certo? Agora, na injustiça, não. Na covardia, não. E aí, então, a gente criou um protocolo. Boletim de ocorrência de crime contra a honra. Então, quem fez isso passa a responder criminalmente. Ação por danos morais. O cara vai doer no bolso. E se houver corregedoria, comissão de ética, qualquer coisa que seja, também administrativo. Há 2 anos a gente vem fazendo isso. Fez com o delegado, pau. Fez, pau. Teve um evento e uma juíza disse isso. Falou assim, olha, sem saber, de uns tempos pra cá, cresceu muito o número de processos tendo delegados como vítima. E na mesma proporção, diminuiu acusações de violência, maus tratos, na audiência de custódia. Quer dizer, tá dando certo. Tá dando certo. Não que a gente vai querer encobertar o errado, não. Mas injustiça, não. Então a ADEPOL tem essa característica, né? E tá sendo bem reconhecida nesse sentido. E como é o diálogo com o governo do estado, com o legislativo? O senhor falou sobre a questão do secretário ser delegado, né? Nós temos o delegado Caravina, que é deputado. Como é esse diálogo? É muito
muito bem feito, tá sendo bem desenrolado. Está sendo muito bem desenrolado, né? Mas isso não quer dizer que a gente consegue tudo que a gente quer. Não, não é isso. Nós somos ouvidos. Quando a gente pede audiência, a gente é recebido. Os nossos pleitos são realmente estudados. E uma característica que eu gosto desse governo: não dá. Esse não dá. Governo Rido? É. Esse não dá. Não dá. Não dá agora. Não dá assim. Por quê? Porque você consegue ter um papo reto. Ele dá um parecer, né? Ele é muito técnico. Uhum. Olha, não dá assim por isso. Se eu trouxer uma outra versão dessa demanda amoldada a isso, vamos estudar de novo. E aí estuda de novo. Então, é uma relação transparente. Você entendeu? Que não é, não, vai sim, vamos sim, pode deixar aqui. E te dar um tapinha nas costas, você vai... Não, não é. Não é sabonetão. Não é. Ou dá ou não dá, e não dá, por que não dá. Uhum. E quando dá, ele falou, eu vou dar auxílio saúde, nós temos auxílio saúde. Agora, é claro, eu vou dizer pra vocês, do tempo que ele falou, não, eu vou pagar o auxílio saúde, concordo com vocês, foi mais de 1 ano de negociação, porque tem a parte técnica. Tem a lei de responsabilidade fiscal. Tudo tem que se adequar. Não é como uma empresa privada que fala, eu quero comprar um carro, amanhã o carro tá na garagem. Não é. Nós sabemos disso, né? O poder público tem o seu... Tudo. Tem qual que é o ano fiscal que isso vai acontecer. Tá dentro do orçamento, custo? Não tá. Tudo isso aí tem custo. Então, muitas vezes a gente não é muito bem compreendido porque demora. Mas ainda estão discutindo isso? Sim, ainda estamos. Né? A discussão só para quando acaba a possibilidade de continuar. Enquanto houver espaço, e quando a gente entende que a gente tem direito, isso também é muito interessante. Quando a gente entende que a gente tem direito e na administração acabou a negociação, a gente judicializa sem problema nenhum. Isso é republicano, isso é democrático. E o fato de a gente judicializar nunca fechou as portas do governo pra gente. Ah, não, então a justiça não fala não que esses... Não, negativo. O que a gente não vai fazer? É ficar xingando, ficar fazendo barbaridade? Não. Nós somos carreira jurídica, porra, não vamos fazer isso. Agora, quando a gente percebe que não tem mais, não vai mais, e a gente sabe que tem, ou pensa que tem direito, a gente judicializa e isso não fecha as portas do governo. Vamos pro nosso intervalozinho, vamos faturar também, né? Os nossos patrocinadores aí. E já voltamos com os últimos blocos e com mais... E tem uma pergunta do internauta ainda pra gente aí. Vamos pro intervalo aí. Tamo junto. Vamos. Quer sua camiseta personalizada com qualidade e estilo? Na HBN Camiseteria e Sublimação você encontra as melhores opções para criar a arte do seu jeito. Produzimos camisetas personalizadas, uniformes empresariais e uniformes esportivos, com qualidade, conforto e durabilidade. Atendemos eventos, empresas, igrejas, times e muito mais. Faça já seu pedido. 67 992 81 3308. Siga no Instagram @HBN Camisetaria. HBN Camisetaria e Sublimação. Criatividade que veste você. Você quer presentear clientes, colaboradores ou amigos com algo que realmente marque? Então, conheça a Ed Brindes, especializada em personalização de brindes, canecas, adesivos, chaveiros e muito mais. Localizada na Rua Manuel da Costa Lima, número 1162, em Campo Grande, e com atendimento presencial e online. Ligue agora para 67 992 19 41 17. Fale com a equipe Ed Brindes e transforme suas ideias em produtos memoráveis. Siga também no Instagram, @ed.brindes, para conferir materiais já produzidos e se inspirar. Ed Brindes, cada brinde, uma história. Atenção Mato Grosso do Sul! O Jornal DDD 67 é o seu portal de informação com notícias atualizadas, credibilidade e o melhor conteúdo sobre o nosso estado. Acesse agora www.ddd67.com.br. Fique por dentro das principais notícias, entrevistas e reportagens que conectam você ao que acontece em Mato Grosso do Sul. E vem novidade por aí, o Jornal DDD 67 impresso também está chegando com distribuição gratuita em diversos pontos da cidade. DDD 67, a notícia que fala a sua língua.
Que tal comer aquela comidinha caseira, mas sem precisar se preocupar com quem vai lavar a louça? No Farofas Restaurante você encontra o ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor, tudo o que você precisa para se sentir em casa. Venha conhecer esse sabor. Avenida Manuel da Costa Lima, número 1114, bairro Piratininga, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No coração do Pantanal, nasce a arte que encanta e transforma. A Espadone Artesanatos traz a alma do Mato Grosso do Sul em cada detalhe. Peças feitas à mão, cheias de tradição, cultura e história. Perfeitas para encantar quem visita ou para presentear com um jeitinho sul-mato-grossense. Trabalhamos com atacado e varejo. Venha nos visitar na Feira Central. Loja 6970 ou acesse nosso Instagram. @Espadone Artesanatos. Arte que encanta e transforma. Quer sua camiseta personalizada com qualidade e estilo? Na HBN Camiseteria e Sublimação você encontra as melhores opções para criar a arte do seu jeito. Produzimos camisetas personalizadas, uniformes empresariais e uniformes esportivos, com qualidade, conforto e durabilidade. Atendemos eventos, empresas, igrejas, times e muito mais. Faça já seu pedido. 67 992 81 3308. Siga no Instagram @HBN Camisetaria. HBN Camisetaria e Sublimação. Criatividade que veste você. Estamos de volta ao podcast Pode Falar MS. Nós aqui de novo com o Dr. André, que tá dando um show aqui, falando muito sobre a Polícia Civil, falando sobre segurança pública. E agora nós vamos já ouvir uma pergunta do internauta. Vamos já para... Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a toda a polícia do estado do Mato Grosso do Sul pelo excelente trabalho que eles vêm desempenhando. E uma pergunta que eu gostaria de fazer é se nosso estado corre o risco de ser dominado pelo crime organizado, como a gente viu no Rio de Janeiro e outros estados. Não corre. Aqui não corre porque você pode fazer uma análise. Aqui você não tem a figura de um criminoso idolatrado, Marcola, Fernandinho Beiramar, não tem. Mas na fronteira já tivemos alguns, né? Já tivemos, mas não era do PCC. Era outro sistema que acontecia ali. Então, essas grandes organizações aqui, se continuar tendo essa política de segurança pública firme que a gente tem aqui, não vai acontecer. Mas a gente não pode afrouxar um minuto. Isso é como se fosse uma como é que chama aquela uma de água que segura assim, como é que chama? Represa. Você entendeu? Se você deixar um furinho aqui, cara, ela vai passar água ali e vai virar um buraco. A gente não pode afrouxar e permitir. Né? É claro que tem a atuação de crime organizado aqui, claro que tem. Mas aqui é um estado que é apenas uma rota. O que passa por aqui vai para lá. E grande parte o DOF e a Polícia Civil Militar consegue segurar. Muita coisa aqui, as apreensões... Arma, droga... Cigarro, contrabando. Né? Muita coisa aqui, porra, as apreensões de droga aqui no Mato Grosso do Sul são muito maiores do que de São Paulo, sim. Rio, porque lá já é menor a quantidade do que está passando. Aqui passa muito, mas aqui a gente não deixa enraizar. Então, doutor Abílio. Doutor Abílio, respondendo a ele, pelo que eu conheço da polícia daqui, e do povo daqui, e do pensamento das pessoas que moram e governam aqui, eu acho que não vai dominar. Mas eu te vejo assim, que quando eu falava de crime organizado, não tinha noção que era crime organizado. Eu falava, era uma palavra apenas para mim. E é realmente muito organizado. Eles têm gente nos bairros, eles falam disciplina, eles têm, como na cadeia, eles têm muito nos bairros, assim, esse pessoal que saiu da cadeia e trabalha para eles ali, dando informação e tal. A polícia, eu já ouvi, como eu sou da área da segurança privada, a gente fazia segurança da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, eu vinha esses especialistas de segurança, e daí
Aí a gente falava por que os bancos daqui não eram... Não tinha assalto a banco no Mato Grosso do Sul, praticamente não tinha. Teve algumas explosões, teve algumas coisas aleatórias. Diz que o serviço de inteligência da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é uma das melhores do Brasil. Isso é verdade? Eu não posso falar muito. Será suspeito pra falar? Porque eu fui diretor de inteligência da polícia aqui, fui diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Mas é sim, é muito capacitada. E aqui o que a gente tem? A gente tem a CISP. A CISP é a Superintendência de Inteligência e Segurança Pública. Né? E que aí, o que acontece? Tem o DIP, que é o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, tem a inteligência da PM, a inteligência do bombeiro, a inteligência da SAS, a inteligência da Polícia Penal. Todo mundo se conhece e converge o conhecimento. Então aqui a gente maneja muito bem o conhecimento de inteligência. Porque com a inteligência você consegue antever o passo do seu inimigo e prevenir e impedir que ele faça. Então, realmente, a inteligência é muito utilizada, mas a inteligência por si só não impede nada, tem que ter ação policial. O que é a inteligência? É um conhecimento que você produz para alguém fazer alguma coisa. Então, o que adianta você produzir, saber algo e não fazer nada? Né? E deixar acontecer. E aqui no Mato Grosso do Sul a gente faz. Então, não vão crescer desse jeito. Agora uma perguntinha bem bacana. Tem interesse de ingressar na vida política? Cara, eu tenho interesse, não foi algo que eu pensei para minha vida, não foi algo que eu programei para minha vida, mas nesses últimos meses isso vem acontecendo. Né? Não fui eu que procurei, eu fui procurado, foi acontecendo. Né? E houve o convite realmente para uma pré-candidatura, né? Eu aceitei e a gente está trabalhando. Qual partido? Pelo partido PP, pelo partido do governador, da senadora Tereza Cristina. Eles convidaram o senhor. Eles conversaram comigo a respeito disso, né? E a própria senadora fez um vídeo... Terá o apoio deles? Eu espero que sim. Essa foi a conversa, né? Eu acho que sim, porque não teria por que ter uma conversa desse teor se lá na frente não houvesse. Mas o meu interesse nesse sentido, a gente falou muito aqui de leis, né? Cara, a gente precisa alterar a legislação penal, processual penal do nosso país. Não tem como a gente permanecer assim. A gente fica, sabe o quê? Enxugando gelo. E culpando a polícia, culpando o promotor, culpando o juiz. Mas nós apenas operamos o que existe. Não somos nós que fazemos as leis. Se as leis estão assim, elas têm que ser executadas assim pelas autoridades públicas. E eu tenho essa visão, eu penso nisso. Cara, a gente tem que mudar muita coisa aqui na legislação. E um pouquinho que você mudar, vai fazer uma grande diferença para todo mundo que está aqui. Você mudar uma vírgula, você é advogado, sabe disso. Se você mudar uma vírgula de lugar, você muda a vida de muitas pessoas. Você muda a execução daquela norma. E é isso que a gente tem que pensar, porque nós chegamos num ponto nesse país que não dá mais para tapar o sol com a peneira que está tudo bem. Não está. Não está. E nós, que pagamos nossos impostos, somos pessoas normais, temos nossa família, queremos ir jantar e voltar, queremos ir para a faculdade e voltar, não podemos mais viver com esse medo que a gente vive. Com essa insegurança do Thiago lá disse, não acontece nada, tantos traficantes, mas é porque a legislação está permitindo isso. Então a gente tem sim que pensar nessa alteração e a alteração legislativa passa por isso. Os profissionais da segurança pública, de fato, eles ajudam diretamente na elaboração, no desenrolar desses projetos que às vezes ficam até engavetados. Né? Sim, porque não tem o interesse político de botar para frente. Agora, por que? Não sei. Mas que não anda, não anda. Toda vez que você vê uma legislação, e agora o deputado Guilherme Derrite, que é o secretário de São Paulo, está trabalhando lá intensamente para fazer esse marco das organizações criminosas. Espero que passe. Mas olha quanto que ele está tendo que enfrentar. Quanta dificuldade. Aí você pensa, mas por que estão lutando para não endurecer a lei contra o crime organizado? Por quê? Qual é o interesse? Isso que essas pessoas estão bradando para não acontecer. Estão fazendo força para não acontecer. Né? Isso que a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso país. Se o senhor tivesse o poder hoje, o que você mudaria na segurança de uma maneira geral? Qual que seria uma mudança que realmente fosse significativa que você queria fazer? Olha só. Nós temos que pensar, com a dificuldade que a gente conversou aqui atrás, né? Se o cara foi punido, foi condenado, ele tem que ser punido. Então, essas saídas temporárias, para mim, são um desserviço para a persecução penal. Você pegou, o crime aconteceu aqui,
Você fez o inquérito policial, você fez o processo. Tudo isso aqui demorou um tempão. Ele foi condenado em 1º grau, 2º grau, 3º grau. Anos disso aqui. Aí ele foi condenado a 15 anos. Porra, daqui a pouquinho o cara tá de saidinha. Porque tá na lei. Ou seja, você tá dando um recado para ele. Pode fazer de novo. E para outros, façam que não dá nada. Como é que você vai conter uma criminalidade desse jeito? Nós temos 3 tipos de pessoas. 3 tipos. 2 extremos. Nós temos aquela pessoa que foi criada com valores morais, familiares, religiosos. Esse cara, bicho, você pode deixar o seu celular na frente dele, ele não vai pegar. Ele pode estar passando fome, ele não vai pegar, porque o pai dele falou, ó, o que é seu, você não pega. Simples assim. Não tem fórmula mágica, é simples. Ele não vai pegar. Esse aqui não é problema do direito penal, da segurança pública. Não é problema. Do outro lado, você tem o cachorro louco. Você tem o sangue nos olhos. Esse vai fazer, tendo lei, não tendo lei, vai ser preso, pode ter até pena de morte. Esse vai fazer. Esse vai fazer. Esse é problema nosso. Mas o que a gente tem que pensar? É o do meio. Quem que é o do meio? O do meio é aquele cara que não tem valores morais, não tem freios internos, mas também não tem coragem. Esse cara só vai praticar crime se ele sentir a impunidade. Esse que vai ser o fiel da balança. Se ele sabe que tem punição, que ele vai preso, ele não vai fazer. E eu não tô pouco me lixando se ele não me roubou porque ele não tem coragem ou porque ele não quer, porque ele tem valores. Eu só quero que ele não me roube. Então você vai trazer um monte de gente pra esse lado que não pratica crimes e vamos deixar o direito penal só para aqueles que vão fazer de qualquer jeito. Como é que você vai conseguir esse fenômeno? Endurecendo a lei. Porque você vai trazer esses indecisos para lado que não vão fazer. Tudo bem, não vai fazer porque tem medo, não tem coragem. Ele é pilantra. Mas tudo bem, cara, não fazendo. Você tá preocupado se você não foi assaltado porque o cara não teve coragem ou porque ele Só não quero não, só não quero ser assaltado, meu irmão. Então, beleza. Ele vem pra cá, vai sobrar só aquela fatia daqueles que iriam fazer de qualquer jeito, e isso a gente dá conta, que daí são poucos. É isso que a gente tem que fazer. Trazer essas pessoas pra cá, pelo medo de ser preso, e para isso tem que endurecer a legislação. É isso. Doutor, o que o senhor aprendeu sobre justiça e humanidade? Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Olha só, eu vou fazer um local de homicídio. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu vou para um local de homicídio. Muitas vezes, cara, o cadáver está sendo velado lá já. A família já tá lá em volta chorando, a mãe tá chorando, o pai tá chorando. O morto já tá assim, ó, já mexeram no corpo. Já tá coberto com um monte de vela em volta. Eu chego nesse local, eu preciso fazer o meu trabalho. Eu preciso tirar essas pessoas de lá. Eu preciso. Se eu não faço a perícia, eu não faço o meu trabalho. Muito embora eu tenha sido prejudicado, mas eu preciso fazer. Preciso tirar eles de lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso tirar de lá como se fosse um cachorro. Sai daqui! Porra, é o filho dele. É a dor. Como é que você vai conseguir? Porque também, se você não tiver firmeza, eles não vão sair. Aí você aprende a atuar com firmeza, mas respeito ao mesmo tempo. Né? Você vai tratar essas pessoas respeitando a dor que elas estão sentindo, mas fazendo elas entenderem que eu não estou pedindo para sair, eu estou mandando. E elas vão sair. Aí você aprende, então, a fazer justiça com humanidade. Você não pode tratar elas como se fosse um pedaço de carne. Não, sai daqui. Não, no jeito nenhum. Morreu um familiar. Mas ela tem que entender que ela precisa sair para que possamos investigar quem foi que matou o filho dela. Mas naquele momento ela não tem como saber disso. Ela está sentindo. É um momento de choque, né? Muito terrível. Então aí você aprende a dosar, né? A força com a humanidade. Qual que é o conselho que o senhor daria para os jovens delegados, para os jovens policiais? Cara, o conselho é: aproxime-se da sociedade. Seja querido. Seja querido. Uma coisa que eu sempre falo, cara. Você tá de plantão. Você vai entrar às 8 e vai sair às 20. E nesse tempo você vai lidar com pessoas. Pessoas que sofreram alguma coisa. Porque ninguém vai na falar assim: meu dia foi ótimo, eu só vim aqui dizer que eu tô feliz. Ninguém. Todo mundo que tá lá vai trazer uma carga negativa. Todo mundo. Se você tratar bem essa pessoa, quanto você ganha no final do mês? X. Se você tratar bem essa pessoa, que hora você vai sair? Às 20 do mesmo jeito. Se você tratar bem, mas tratar mal, com grosseria, quanto você vai ganhar? X do mesmo jeito. Que hora você vai sair? 20 do mesmo jeito. Então por que fazer? É isso.
Seja querido. Perfeito. E você sendo querido pela sociedade, você me ajuda. Vai sair no mesmo horário, né? Você me ajuda a pedir melhores salários. Bom exemplo, hein? Você entendeu? Você me ajuda a pedir melhores salários. Por quê? Porque o governante vê isso. Quem é que tá pedindo? O queridinho da sociedade. Porra, se eu não atender é ruim pra mim. Tô na roça. Quem tá pedindo? Aqueles que ninguém gosta. Deixa pra lá, ninguém gosta desses caras. É isso, tem que ter uma visão estratégica. Então, os novos policiais, pensem nisso. Tragam a população pra você. E aí, no momento que nós formos também queridos, como a gente vai querer bem, tudo vai fluir melhor. O trabalho, o retorno, o reconhecimento, tudo isso aí vai acontecer. Automaticamente. Doutor André, nós estamos se aproximando do término do programa. O Douglas vai fazer aqui aquela entrevistinha ping-pong, aquela que ele pergunta, o senhor dá a respostinha na lata. Beleza, tchá, bora. né? Vamos lá, Douglas? Segurança pública em uma palavra. Felicidade. Maior virtude de um delegado. Honestidade. O que mais te causa indignação. Maldade. Uma referência. Meu pai. Uma operação marcante. Operação de combate à lavagem de dinheiro que eu participei na DECO há 20 anos atrás. Um livro que te inspira. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Um medo. Morrer antes do meu filho ser independente. Olha só. Um sonho. Morar na praia com a minha mulher. Aposentado. Nossa. É isso que eu quero. Morar na capital que tem a praia. Rota do Camarão, né? Acabou. Fazer aquela corridinha de manhã ou no fim da tarde. Olha que maravilha. Aquela né? maresia, Cheiro, né? Quer esquecer. Esse é meu sonho. Missão da polícia. Servir e proteger. O que te move? A vontade de servir e proteger. Justiça é? Igualdade. Doutor André por Doutor André. Fazer o melhor possível onde estou, sempre. Doutor, obrigado. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma ping-pong. Olha aí, olha aí. Só que... polêmica. Bandido bom e bandido? Preso. Muito bem guardado. Muito bem guardado. Vai preso, guardado. Doutor, é uma honra receber o senhor. Eu que agradeço. Muito prazer, muito entrevista legal. maravilhosa. Falar sobre segurança pública é muito importante, esclarecedor para a sociedade, né, como o senhor falou, e como nós enxergamos também. O policial, ele jamais pode ser visto como inimigo da sociedade, mas sim como amigo. Aquele que tem a missão de proteger e trazer mais segurança para todo mundo, né? Seja para os idosos, para os jovens, para as crianças, né? Então é muito bom ouvir o senhor aqui com a gente hoje. E eu gostaria de elogiar vocês, porque vocês abrem espaço para policiais. Vocês abrem espaço, né? A gente vê grande parte dos meios de comunicação nos tratando de forma muito ruim. E quando a gente encontra um espaço aberto, pra gente dizer a nossa verdade, sem ataque, sem afago, vocês fizeram perguntas pesadas, tivemos perguntas pesadas também, não é afago, não é isso, mas é deixar a gente falar. Isso vocês estão fazendo um serviço para a sociedade, um bom serviço para a sociedade. Então agradeço vocês, um prazer conhecer. Prazer, doutor. Conte sempre com a gente. Obrigado. Valeu. Gente, estamos chegando ao fim. Obrigado, prazer, doutor André. E estamos chegando ao fim de mais um podcast. Vamos para a semana que vem, mais um convidado. Daqui a pouco a gente vai anunciar mais um convidado especialíssimo para a semana que vem. E amanhã, sexta-feira, tamo aí. Beleza? Grande abraço a todos, que Deus abençoe e siga as nossas redes sociais. Deixa eu falar.